amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade aos estudos dos Evangelhos de Jesus e estamos nas parábolas que Jesus nos ensinou. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fechar os nossos olhos da carne e, elevando os nossos olhos espirituais aos céus, vamos orar. Jesus amigo, companheiro de todas as horas, rogamos ao teu coração generoso que nos auxilie neste momento de concentração e de estudo. Ampara-nos o propósito da divulgação do teu evangelho, dos teus exemplos e do teu amor. Que os teus mensageiros do bem nos inspirem para o estudo, para um melhor aproveitamento dos teus ensinamentos. E de nossa parte, Senhor da vida, possamos nós vibrar pela paz, pelo bem, pela harmonia deste ambiente, que assim seja. E em conjunto, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. A parábola do fermento nos fala. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e guardou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Isso está em Mateus, no capítulo 13, versículo 33. A parábola contada por Jesus à beira do lago de Genezaré é pequenininha, mas de grande significado. Nela, o mestre vai indicar o poder da transformação que existe nas ideias. Jesus compara o seu evangelho de amor e de luz ao fermento que leveda a massa. A comparação aqui é bem apropriada, pois ele toma o fermento como símbolo de toda a sua química transformadora. O fermento representa o novo, o bem, enfim, o que se espera encontrar a partir da comunhão com Deus. Assim também o Evangelho, com todo o seu potencial renovador, faz levedar na massa dos nossos valores ideias novas, em base de amor e de justiça, que nos darão acesso ao reino de Deus. A imagem do fermento é interessante porque, embora seja utilizado em pequena quantidade, seu efeito é enorme. O fermento atua de dentro para fora, fazendo visível seu efeito na massa do pão que o alimenta. Assim também é o Evangelho, que exerce o seu poder de transformação na intimidade do nosso ser, forjando a exteriorização das nossas potencialidades em detrimento dos valores viciosos que ainda permanecem no nosso espírito. Essa pequena parábola nos traduz significativa ideia sobre a conquista por nossa parte do reino superior da espiritualidade. Na parábola existem 4 elementos que a compõem: a cultura do fermento na massa, o fungo, o Saccharomyces cerevisiae, as 3 medidas de farinha, a mulher que introduziu o fermento e o bolo. Por que o fermento? Descoberto pelos egípcios, tem o poder de transformar seu ambiente, de literalmente contagiar tudo o que toca. Há 2 tipos de fermento: o biológico, que são os fungos, e o químico, que é o bicarbonato de sódio, que reage a altas temperaturas. Através de sua ação e de reação, gera gás carbônico, que irá fazer com que a massa onde está sofra crescimento e fique mais leve e mais macia. Sabemos que o reino de Deus é como um fermento que tem o poder de influenciar e de contagiar o ambiente. Diante disso, precisamos ver qual a atitude certa a ser tomada. Jesus diz que a mulher pega o fermento e o esconde na farinha. Nada pior que fazer um bolo e ao final perceber que não colocamos ali o fermento. Fica tudo socado, denso, embolado. Tal como acontece na parábola da dracma perdida, essa parábola é parte de um par em que a primeira descreve a obra de Jesus em termos de atividades agrícolas de um homem e a segunda em termos das atividades domésticas de uma mulher. Como Deus nos criou simples e ignorantes, conforme lemos na questão 115 do Livro dos Espíritos, vamos crescendo, ou seja, levedando espiritualmente através de muitas existências até atingirmos as moradas celestiais. Esse crescimento somente acontecerá se empregarmos todos os nossos esforços na prática do bem para com todos os seres vivos da criação divina. Não nos esqueçamos que o vegetal também é vida, cumprindo-nos assim o dever de preservar a nossa flora, cuidando de não desprezá-la.
Somente assim é que atingiremos a grandeza espiritual que nos dará meios de participarmos do reino dos céus. E que formidáveis transformações químicas o fermento produz na massa que o recebe, não é verdade? Aparentemente, quem vê a massa não diz que tem fermento. Entretanto, depois de algumas horas, a própria massa levedada acusa a presença do mesmo. Você há de concordar comigo que somos uma sociedade imediatista. Queremos tudo para ontem, não é verdade? Mas a ação do fermento é lenta e quase que imperceptível. É necessário esperar um tempo para o fermento reagir e fazer a massa crescer, fazer a massa descansar, como os nossos pais nos ensinavam. Precisamos aprender com Jesus como cristãos, precisamos fazer a massa descansar e esperarmos até que o reino de Deus se manifeste em nós e tenha ação completa na vida das pessoas, sejam eles filhos, marido, esposa, parentes ou até mesmo a sociedade. O tempo do reino não é o nosso, mas a sua ação é eficaz e garantida. Assim é o reino dos céus. O homem não se pode transformar de simples e ignorante em elevado e sábio de um momento para o outro, não é verdade? Como o levedo não transforma a farinha na mesma hora em que nela é posto. Aos poucos, à medida que ouve a voz dos profetas, a palavra dos emissários do alto, a inteligência do homem vai se esclarecendo e o seu espírito vai se transformando. Ele assimila o reino dos céus, que à primeira vista lhe pareceu um enigma, mas depois se lhe apresentou positivo, racional e lógico. Pois a ideia espiritual na mente da pessoa tem poder igualmente transformador, modificando ampla e profundamente seu modo de pensar, de sentir e de agir. Além de ficar agindo na massa levedada, o fermento pode passar à fermentação de outras massas. Também a ideia espiritual que está vivendo e agindo em alguém pode comunicar-se aos que o rodeiam e ir promovendo neles idêntica transformação, levedando a massa humana. A farinha somos nós. São os nossos espíritos que, triturados, amassados e transformados, estarão a caminho da salvação. O levedo representa as bênçãos de Deus, os ensinamentos que Ele proporcionou aos seus filhos para que eles cresçam, que se revelem a si mesmo através da bondade, do amor, da tolerância e do perdão. O levedo, meus irmãos, são as graças de Deus. O levedo é o conjunto de tudo aquilo que recebemos e que muitas vezes não damos o merecido valor. Aqui já cabe então uma primeira reflexão nossa no estudo. Quem ou bem poucos que em sua mesa ao comer um delicioso pedaço de pão se lembra do levedo, daquele fermento que aumentando se transforma assim e cresce naquele maravilhoso produto? E assim somos nós. A todos os instantes somos visitados pela bondade do Pai, que procura nos transformar, trazendo às nossas almas o conhecimento dos nossos erros e das nossas imperfeições. E eis que Ele se mistura aos nossos vícios, ao nosso amor próprio indistintamente, mas mesmo assim Ele nos transforma, apesar das nossas imperfeições. Apesar de não darmos a Ele o calor das nossas ações, Ele está dentro de nós, impulsionando-nos, elevando-nos, ajudando-nos a crescer sempre para alcançarmos o beneplácito das hostes celestiais. Mas também podemos ser fermento velho, não é verdade? Paulo em Coríntios nos diz, aspas, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma massa nova. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da nossa alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia da passada reencarnação. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Não guardes, portanto, o fermento velho no seu coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos do nosso Senhor Jesus. Assim, o Evangelho, com seu potencial renovador, faz levedar na massa dos nossos valores ideias novas, ajustadas nas bases da lei do amor e também da justiça. Lembremos-nos que a massa muda apenas de forma e textura, mas ela é sempre a mesma. Como essa parábola é tão pequena e nos ajuda a entender melhor o reino? Pensemos junto em rápidos aspectos. Primeiro, o reino cresce de onde menos se espera, com os protagonistas mais improváveis, não é verdade?
A mulher na cozinha, um personagem impensável para exemplificar as grandes expectativas do reino. Os discípulos, juntos com todo o povo judeu na época, esperavam que o reino de evidente poder político institucional estivesse em grandes obras. Chega Jesus e fala do reino como uma mulher trabalhando na cozinha. Lembremos que as mulheres na época não tinham direitos, não eram protagonistas de nada. A mulher aqui citada tem a dinâmica da ação proposta no versículo, que uma mulher tomou e guardou em 3 medidas de farinha até que ficar tudo levedado. É ela que introduz o fermento nas 3 medidas de farinha. No simbolizado espiritual, encontramos nessa figura a representação do sentimento da humanidade, em que o Evangelho, como componente de fermentação íntima, exerce sua ação transformadora e que não poderia ser de outro modo. Os ensinos de Jesus, postos na intimidade consciencial de cada um, vão modificar estruturalmente a massa dos conceitos arraigados no campo da criatura. Jesus utiliza a mulher no seu lar, na sua cozinha, como ilustração do que significa então o reino de Deus. Uma mensagem simbólica poderosa acerca do caráter dessa nova realidade que ele estava apresentando. A humildade, o simples, o menos valorizado, o pequeno, como a semente da mostarda na parábola, é o que Jesus nos mostra. Aí está o reino, como dissemos. No simples, no que parece pequeno, no que aparenta ser desprovido de poder. Claro, só aparenta, porque nessas ações pequenas começam as verdadeiras revoluções. A Bíblia nos mostra que muitas vezes são os personagens que estão às margens que possuem o genuíno poder. Segundo, o reino tem a ver com o cotidiano das nossas vidas. A mulher cozinhando também nos ajuda a ver como o reino de Deus é algo muito mais próximo da nossa realidade do que muitas vezes imaginamos. Ou seja, não é algo para ser experimentado só no futuro, não é relacionado somente aos grandes projetos, mas se trata de um reino que se manifesta também e de maneira importante nas micro-realizações das nossas vidas. Aliás, o reino só pode chegar a produzir grandes impactos em escala maior se, em verdade, também há algo real e presente nas vidas e nas relações daqueles que começam a experimentá-lo. Claro que isso nos leva a perguntar, a avaliar e a revisar o que for preciso para que o reino de Deus não seja apenas uma categoria abstrata, mas uma expressão concreta da presença de Deus. O reino expressa, cresce e se implementa através de vários processos. O reino começa pequeno, inexplicável aos nossos olhos humanos. Se dá através de processos que dão trabalho, ou seja, colocar a mão na massa, que levam tempo, a dimensão da expectativa positiva que alimenta o trabalho e a esperativa no presente tempo. Qualquer um que trabalha na cozinha sabe como isso funciona. Não é algo mágico que se dá de uma hora para a outra. É preciso literalmente colocar a mão na massa, mexer, bater, misturar cada um dos ingredientes a fim de que essa mistura com o fermento fique bem solidificada. Sem o trabalho e sem a mão na massa é impossível ver o reino de Deus. Apesar de ser algo presente em nosso meio, porque Jesus já o trouxe em toda a sua potencialidade do que pode vir a ser, também se define pela espera. Uma espera esperançosa, cheia de expectativa que alimenta a nossa obediência e a fidelidade em cada momento do processo. O reino tem alcance redentores amplos. Toda a massa é fermentada, notem. Não há explicação científica sobre como o fermento atua. Aos olhos humanos não há muita clareza sobre como na verdadeira funciona a dinâmica deste reino. O que sabemos é que provoca uma transformação e um crescimento dentro de nós. Ou seja, primeiro o reino é marcado pela agenda da conversão, da transformação. E segundo, se trata de algo de amplo alcance. A pessoa, a massa, não cresce sozinha, tem que ter a ajuda externa do reino de Deus, o fermento que a mulher tomou, a pessoa certa. O reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso está em Romanos. O reino, que é o fermento, trabalha por dentro, influenciando todas as pessoas que são as massas. Há uma ação dentro do interior. Tem uma ação da mistura, de modo que as unidades ou partículas se interponham. Em Filipenses, eles nos dizem: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de contemplá-lo até o dia de Cristo. O reino, ou seja, a levedação, muda toda a pessoa que é a massa por completo. A chegada do reino de Deus na nossa vida nos conduz ao propósito da nossa vida.
E o propósito é glorificar a Deus. Todos podemos ver que após 2000 anos de cristianismo, há uma tremenda massa a ser dominada através do poder transformador em toda a massa humana e no todo feito de indivíduos. Daí que esse fato nos faz pensar que se o fermento é bom, o mundo hoje teria de ser mais levedado do que jamais foi. Mas não foi o próprio Senhor que disse em Lucas: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará a fé na terra? A terrível verdade é que o mundo está vivendo em densas trevas. Falando de forma geral, o Evangelho hoje não é nem acreditado e nem desejado. Pensem nisso. Podemos ver em nossos dias que o mundo está se corrompendo e a igreja junto com ele. Se a farinha é o mundo e o fermento é o Evangelho, o desígnio geral divino tem falhado no seu objetivo. Perguntamos novamente, quais as lições podemos tirar desta parábola no dia de hoje? Uma delas, entendendo os efeitos do fermento que, ao estar em contato com a massa, ele desencadeia mudanças e provoca reações de tal modo que não poderá resistir à transformação a ser realizada. Segundo, o fermento fica invisível na massa, mas todos podem ver o seu efeito. Da mesma forma, o reino de Deus, reconhecido no coração da vida dos cristãos desse reino, ainda que permaneça e pareça invisível no mundo de hoje, ele está presente e agindo ativamente, e em resultados visíveis podemos perceber o seu poder e a sua presença. Terceiro, o fermento atinge cada parte da massa. Enquanto a massa está descansando em seu processo de levedura, cada partícula dela está sendo atingida para que ela cresça. Nós, como seguidores do Cristo, temos que ter essa dimensão de pensamentos. O reino trabalha por dentro, influenciando toda a pessoa. A pessoa não cresce sozinha, tem que ter a ajuda externa do reino de Deus, que uma mulher tomou. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de contemplá-la. Podemos ver que após estes 2000 anos tudo está acontecendo deste modo. Essa lição nós temos que ter em mente. Importante se faz perguntarmos a nós próprios que escolhas estamos fazendo para nós, de forma estamos conduzindo a nossa existência. Eis que em dado momento nós somos chamados para a verdadeira vida e levados de dentro para aquela massa, aquele conjunto de bênçãos e de erros para o repouso necessário. Percebemos enquanto quanto de bom nos foi aquele fermento este muitas vezes transformado para nós em lágrimas, em sofrimentos e até em dores. Não se deve fixar o interesse na paciência exigida para que o levedo transforme a massa, mas no contraste entre a pequena quantidade de levedo e o grande efeito, o crescimento da massa. E por quê? Porque o Senhor de misericórdia de tudo se serve para chegar até nós. A todos os instantes somos visitados pela bondade do Pai. Mas, mesmo assim, Ele nos transforma, apesar das nossas imperfeições. Apesar de não darmos a Ele o calor das nossas boas ações, Ele está dentro de nós, impulsionando-nos a crescer. Humberto Rodin, um estudioso, nos fala na sabedoria das palavras, aspas, as 3 medidas podem representar os aspectos da nossa personalidade, material, mental e emocional, e a forma como as nossas ações podem impactar na vida daqueles que cruzam o nosso caminho, os quais deverão se submeter à ação benfeitora do Evangelho, que como fermento vai se encarregar de operar as necessárias transformações no devido tempo. Belas palavras. Aparentemente, quem vê a massa não diz que tem fermento. Entretanto, depois de algumas horas, nós já percebemos o seu crescimento. E assim é o reino dos céus. Quem diria que uma só medida de fermento em 3 medidas de farinha faria uma massa tão grande? É necessário, porém, lembrar que o calor, não só na farinha para o pão, mas como também no homem, é indispensável para a sua transformação espiritual. Esse calor pode traduzir-se nas atividades que empregamos para o progresso que somos chamados a conquistar. Vamos citar Emmanuel. Nossa vida é sempre fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias, embora estejamos mais preocupados com as escolhas que os outros fazem. Belas palavras. Somos, em suma, uma imensa multidão de seres sonolentos, preguiçosos, vaidosos em excesso. Percebemos que muitas vezes gestos insignificantes alcançam o outro, provocando inesperadas decisões pelas quais, queiramos ou não, somos corresponsáveis. Assim tem sido a nossa história. Alguns poucos se têm esforçado em divulgar a boa nova, enquanto que o restante, que seria as 3 medidas de farinha, se mantém alheio
inertes. A orientação do Mestre foi e será sempre perseverar até que tudo ficasse fermentado. Mas quero concluir destacando essa última expressão novamente, até que tudo fique fermentado. Jesus não se contenta com nada menos do que tudo. Tudo em nossa vida deve ser dominado pelo seu reino e devemos influenciar tudo que está à nossa volta. Já o profeta Isaías nos dizia, aspas, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Somente com a perspectiva poderemos orar. Venha a nós o teu reino. O foco deve estar no crescimento da massa, está implícito o tempo da aplicação. O reino está em contraste com o crescimento. Nós ficamos empolgados com as coisas grandiosas e não nos damos conta das pequenas. O cristianismo começou numa região improvável, com pessoas improváveis, iletradas, com um líder de 12 seguidores, um filho de carpinteiro, pescadores, cobradores de impostos, zelotes. Não é verdade? Lembrem-se. Agora, para terminarmos, algumas considerações sobre o fermento. Se ele transforma no orvalho da prece, na mão amiga que consola, nas palavras ferinas que ouvimos, no julgamento precipitado que fazemos das nossas ações, rápidos, porém, elevemos aos nossos espíritos e alcancemos a felicidade eterna. E assim somos nós. Permita que o fermento do reino permeie o seu próprio coração e a sua própria vida. Leve a palavra de Deus em seu próprio coração. Estude e medite sobre isso. Permita que essa parábola produza frutos em sua vida, deixe que ela fermente dentro de você, através da palavra, ao compartilhar do Evangelho do Reino para com os outros, pois o sal da terra e a luz do mundo está presente. Projetados fomos para glorificar a Deus por nossas obras e assim influenciar o nosso mundo para o bem também. Desde que Jesus pronunciou essa parábola, o pão fermentado se expandiu exponencialmente. Aqueles que se opuseram a Jesus e a seus seguidores após a sua ascensão tentaram esmagar a nascente igreja antes que fosse além de Jerusalém. Mesmo assim, suas expectativas e tentativas foram inúteis. Para a nossa reflexão final, vamos citar Mahatma Gandhi, aspas, quando um único homem chega à plenitude do amor, neutraliza o ódio de muitos. Ao encerrar essa lição, deixe-me por último perguntar a vocês, e quanto a nós? Qual é a nossa postura? Que tipo de fermento você é? Como você tem servido ao reino de Deus? Agimos como fermento capaz de fazer a massa crescer ou somos farinha inerte, ainda à espera do fermento? Reflitamos. É a nossa reflexão final. Agora vamos fechar novamente os nossos olhos e vibrar em prol da nossa humanidade que passa por momentos tão turbulentos. Vibremos pelos locais onde a dor e o sofrimento estão instalados, como hospitais e lá os profissionais da saúde, as creches, asilos, presídios. Vibremos pelos dirigentes dos países para que possam tomar boas decisões. Vibremos pelos diversos segmentos religiosos, bem como pela nossa casa espírita. Pensamos numa vibração para o nosso ser interior e outra para os locais onde ela se fizer necessária. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, clique no positivo, faça comentários e críticas e, se possível, indique seu canal aos seus amigos, desejando muita paz a Deus e a todos. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado.